gravar neste computador. Está ok. Muito bem. Então, hoje vamos estudar um novo modelo discreto. O Vanelson agora já estava aqui a dar a sua mensagem. Portanto, o primeiro modelo que nós estudámos era um modelo de equilíbrio geral, porque tinha consumidores, tinha bens físicos que os consumidores consumiam e depois tinha produtos financeiros também. E no fundo explica a formação de preços simultaneamente dos bens físicos e dos bens e dos produtos financeiros. E só para chamar a atenção que a grande diferença entre os bens físicos e os produtos financeiros é que os bens físicos é aquilo que se utiliza para avaliar a utilidade, enquanto que os produtos financeiros eles não entram na função de utilidade, os produtos financeiros entram apenas nas restrições orçamentais, não é? De certo modo, depois a utilidade incorpora, como depois a utilidade incorpora a restrição orçamental quando estamos a resolver o problema do consumidor, depois de certo modo os produtos financeiros também ficam integrados. Mas à partida, a nossa utilidade depende do que consumimos, não depende nós não temos preferências por produtos financeiros. Os produtos financeiros só utilizamos para nos ajudar a fazer as transferências monetárias que nos interessam. Portanto, preferências é sobre bens. Os produtos financeiros entram na restrição orçamental. Portanto, esse era o modelo de equilíbrio geral. Agora vamos começar a trabalhar com modelos mais de equilíbrio. Também são modelos de equilíbrio geral, mas em que a gente se vai esquecer um bocadinho dos bens e passamos a pensar só em termos monetários. Depois, de facto, até mesmo depois a função de utilidade, vamos avaliá-la em dinheiro, mas no fundo aquele dinheiro representa o valor que depois nós podemos utilizar para comprar bens. Daí, pronto, e portanto estes modelos financeiros que vamos estudar agora acabam por ser mais simples, porque esquecemos aquela parte dos bens e focamos só nos produtos financeiros. Ok, então este primeiro modelo que vamos estudar é o famoso CAPM, Capital Asset Pricing Model. Este modelo foi criado por estes três economistas financeiros, Traynor, Sharpe, Littner e Mawson, de modo independente, mas de facto o modelo completo foi baseado no trabalho do Harry Markowitz, e é um trabalho de 1952, que é um trabalho sobre teoria de escolha de carteira, como é que devemos escolher uma carteira de ativos. E este trabalho foi tão relevante, de facto, que levou depois a que posteriormente, estes economistas financeiros tenham no fundo, completado o trabalho que ele iniciou, que o Harry Markowitz iniciou, mas de facto esse trabalho que ele iniciou foi tão importante que depois em 1990 o Markowitz, juntamente com mais dois economistas, o Sharpe e o Miller, ganharam o Prémio Nobel da Economia. Portanto, eu aqui só trabalho com modelos de pessoas que ganharam o Prémio Nobel. O Nash também tinha ganho o Prémio Nobel, lembram-se? Ok. Antes de começar a falar propriamente no modelo, eu tenho aqui um pequeno sumário sobre mercados financeiros em geral, ou sobre a caracterização dos mercados financeiros e dos produtos financeiros. Porque este modelo, de facto, aplica-se para os produtos financeiros em geral. Só fazer aqui a distinção que vocês no módulo do professor Pedro Mota, vocês trabalharam com um tipo de produto financeiro específico que eram as opções ou os derivados. E este modelo que eu vou apresentar agora não é um modelo que seja específico só para esse tipo de produtos financeiros. Este modelo é completamente geral, é válido para os mais variados produtos financeiros, ou seja, na prática é como se estivesse a considerar todos os produtos financeiros. Depois os de opções em particular têm uma forma depois especial de apressamento, mas este modelo de facto incorpora qualquer tipo de produto financeiro. Então, para começar, aqui uma pequena caracterização dos mercados financeiros, ou seja, onde é que os produtos financeiros se transacionam. E eles essencialmente transacionam só. A divisão principal que se faz é
transacionam-se no mercado primário ou no mercado secundário. E o que é que isto quer dizer? Bem, basicamente quer dizer o que o nome indica. O mercado primário é o mercado onde os ativos são transacionados pela primeira vez após a sua emissão. Quem é que emite os ativos pela primeira vez? Em geral, é o governo ou as empresas que emitem os títulos, ou seja, esses produtos financeiros, e depois usam o dinheiro desses produtos financeiros que emitem, ao emitirem, com isso eles vão conseguir obter dinheiro, e depois usam esse dinheiro, basicamente as empresas usam o dinheiro para financiar investimentos nas empresas, até para construir as empresas, e o governo basicamente usa o dinheiro para financiar o déficit orçamental do Estado. Os bancos de investimento, em geral, são os intermediários principais neste mercado, ou seja, aconselham as empresas sobre os produtos que elas devem emitir, que são mais adequados para cada empresa, e depois são responsáveis pelo marketing e pela venda desses títulos. Portanto, aqui estamos a falar do mercado primário. O mercado secundário é depois quando os ativos são transacionados posteriormente, ou seja, depois de transacionados no mercado primário, as transações dos títulos posteriores entre diferentes investidores são feitas naquilo que nós chamamos de mercado secundário. E agora, relativamente a produtos financeiros, os próprios produtos financeiros depois também podemos caracterizá-los como títulos primários e títulos derivados. Os títulos primários, o que é que são? São aqueles produtos financeiros que são emitidos no mercado primário, ou seja, são os que são os títulos primários são os que são emitidos diretamente pelas empresas ou pelo Estado. O Estado, em geral, emite o tipo de ativos que o Estado emite são as chamadas obrigações, e há diferentes tipos de obrigações. As empresas também emitem vários títulos que podem ser obrigações ou também as muito conhecidas ações. Ou então outros títulos que acabam por ter características intermédias entre as obrigações e as ações. Os títulos derivados, na verdade vocês já sabem o que são títulos derivados, são aqueles títulos que geralmente são contratos que têm sempre outros ativos subjacentes, por isso é que se chamam derivados, e geralmente são emitidos por investidores individuais, e títulos derivados são, por exemplo, as opções, que vocês já conhecem, estudaram com o professor Pedro Mota. Aqui um pequeno gráfico dos produtos financeiros com investimentos diretos ou investimentos indiretos. Os investimentos diretos fazem parte do conjunto dos investimentos diretos, instrumentos do mercado monetário, ou seja, aqui temos 3 distinções: instrumentos do mercado monetário, instrumentos do mercado de capitais e produtos derivados. Produtos derivados já sabemos o que são. Os instrumentos, e agora o que é que distingue os instrumentos do mercado monetário dos instrumentos do mercado de capital? Basicamente tem a ver com o prazo do tipo de produto financeiro. Então, os instrumentos financeiros do mercado monetário geralmente são produtos financeiros de curto prazo, ou seja, produtos financeiros com menos de 1 ano. E depois os instrumentos financeiros do mercado, chamados do mercado de capitais, serão aqueles que são de mais médio e longo prazo. E agora, que tipo de produtos financeiros é que temos nesta categoria? Estes produtos financeiros podem ser emitidos pelo governo, por instituições financeiras ou empresas. Os principais intervenientes na transação destes produtos financeiros é o Banco Central e os bancos em geral. Ou seja, os bancos basicamente servem como intermediários dos particulares e das empresas. E nestes instrumentos financeiros do mercado monetário temos, por exemplo, os bilhetes do Tesouro, que são os títulos de dívida pública que o governo emite para financiar o déficit. Estes bilhetes do Tesouro caracterizam-se por os juros que estão implícitos na diferença entre o preço de aquisição e o valor nominal do título, ou seja, os juros capitalizam neste caso trimestralmente. Mas quer dizer, isto é genérico, porque depois há tipo bilhetes do Tesouro que têm mais alguma especificidade. Portanto, isto em geral é assim.
mais instrumentos financeiros do mercado monetário, os certificados da Forro, que também são títulos emitidos pelo governo também para pagar o déficit, e neste caso os juros são pagos anualmente, e geralmente existe um valor mínimo de investimento para poder transacionar estes títulos, e o papel comercial, que geralmente tem características semelhantes aos bilhetes do Tesouro, mas em vez de serem emitidos pelo governo, são emitidos pelas empresas. Portanto, é uma espécie de títulos do Tesouro, mas que são para financiar as empresas, ou seja, são emitidos pelas empresas e, portanto, e como estamos a falar de instrumentos do mercado monetário, que são instrumentos de curto prazo, na prática este papel comercial representa dívida da empresa de curto prazo. Depois, relativamente aos instrumentos financeiros do mercado de capitais, são produtos financeiros de médio e longo prazo, e aqui temos as obrigações, que é um título de dívida através do qual o seu emissor se compromete a pagar a quem o detenha um rendimento, ou seja, um juro em condições definidas à data da contratualização e durante um determinado período de tempo, para além do reembolso do capital, ou seja, quando a gente adquire uma obrigação, vamos recebendo um juro e depois no final devolvem-nos o capital. Depois temos as ações, e as ações basicamente dão ao seu detentor o direito de propriedade sobre uma fração do rendimento dos ativos da empresa. Se uma empresa falir, o detentor da ação só perde o seu investimento inicial. Os credores das empresas não podem aceder aos outros ativos dos acionistas. Portanto, eles só perdem o valor da ação. E depois temos títulos mistos, ou seja, os instrumentos financeiros, como vocês acho que devem imaginar, são o mundo. Basicamente a gente estabelece um contrato com uma entidade financeira e isso é um título financeiro. E depois as regras do contrato podem ser as mais variadas e, portanto, podem ser muita coisa entre obrigações e ações. Temos as obrigações, basicamente as obrigações são títulos em que a taxa de juro tem pouco risco. As ações dependem do seu preço e, portanto, são produtos financeiros com muito mais risco. E depois, entre os dois, temos os títulos chamados títulos mistos, ou seja, todos os contratos que se podem estabelecer e que têm condições intermédias entre um e outro. Finalmente, os instrumentos financeiros derivados são instrumentos financeiros cujo valor depende do valor de um título ou de um conjunto de títulos em que se baseiam, que são os tais, como é que nós dizemos, os tais ativos subjacentes ao derivado, e é um determinado derivado, nós podemos ter um ativo subjacente ou mais do que um ativo subjacente. E quais são os instrumentos financeiros mais conhecidos? São as opções, e essas são muito familiares, ou os contratos de futuros, que eu acho que também foram falados pelo professor Pedro Mota. Portanto, os contratos de futuros, ao contrário das opções, nas opções a gente tem a opção de exercer ou não a opção na data de exercício. O contrato de futuros é mesmo um contrato em que nós na data de exercício temos que o exercer, portanto não temos a opção de o exercer. Ou seja, um contrato de futuro obriga o seu detentor a comprar um determinado bem, título financeiro ou conjunto de títulos a um determinado preço numa determinada data. E é uma promessa de compra futura e tem que ser cumprida, não é uma opção. Relativamente a investimentos indiretos, investimentos indiretos é quando o investidor, por exemplo, adquire fundos que são transacionados por intermediários financeiros. Ou seja, se a gente investir num determinado fundo, isso é um investimento indireto, ou seja, ou secundário, porque o direto é a instituição financeira que transaciona o fundo. Portanto, há uma instituição financeira que transaciona o fundo, depois tem aquele fundo disponível e depois nós podemos ir investir naquele fundo. Portanto, se nós formos investir no fundo, estamos na prática a fazer um investimento indireto, porque o direto foi o investidor ou a entidade financeira que transacionou o fundo. Portanto, neste caso, se diferentes investidores investirem no mesmo fundo, no fundo vão estar a investir em frações do fundo e cada investidor será então
titular de cotas partes do valor dessa carteira, ou seja, do valor desse fundo. E pronto, isto era, digamos, o resumo que eu queria fazer sobre os mercados financeiros, ou onde é que se transaciona nos mercados financeiros e o tipo de caracterização que se pode fazer dos diferentes instrumentos ou produtos financeiros. Ok? E o modelo que nós vamos estudar agora, podemos estar a pensar, quando eu falar em produto financeiro ou ativo, eu na prática, a partir de certa altura, eu acho que já só vou utilizar a palavra ativo, mas quando eu digo ativo, é a mesma coisa que dizer produto financeiro ou instrumento financeiro. E, portanto, o que eu queria dizer é que o modelo que nós vamos estudar agora, ou no modelo que nós vamos estudar agora, qualquer um destes produtos financeiros podia ser o ativo que eu estou a considerar, ou seja, considera qualquer tipo de ativo deste tipo. Ok, então, vamos lá começar aqui com o nosso CAPM, e eu tenho aqui uma lista de conceitos que serão conceitos que vos serão familiares depois de nós terminarmos o estudo deste modelo. Portanto, isto é uma espécie de quais são os nomes que vocês vão saber depois de estudarmos este modelo. Curvas de combinação, carteiras eficientes, fronteira das carteiras eficientes. Depois tenho aqui uns que eu não traduzi porque, de facto, eu não arranjo uma boa tradução para isto, portanto, prefiro deixar ficar o nome em inglês, que é a Capital Allocation Line, a carteira de mercado, portanto, não sei se vamos chegar hoje à carteira de mercado, se não chegarmos hoje, depois estudamos a carteira de mercado amanhã. Com a carteira de mercado vamos definir a famosa Capital Market Line e de seguida vamos estudar outro conceito muito importante que é a Security Market Line, e a Security Market Line basicamente é uma equação que faz o apreçamento dos produtos financeiros. Ou seja, se os mercados estiverem em equilíbrio, o preço ou a rentabilidade dos produtos financeiros não pode ser aleatória. Tem que ter uma certa coerência entre eles, entre os diferentes produtos financeiros. E essa coerência que os retornos têm que ter é, de facto, estabelecida por esta Security Market Line. A Capital Market Line basicamente diz-nos quais são os produtos financeiros em que os investidores transacionam. Ou seja, depois de estudarmos